senhora Tanise Daruí, representando a senhora Ilza Mateus de Souza, secretária municipal de educação, o senhor José Marcos, secretário municipal da SEMADUR, vereador João César, vereador delegado Wellington e o senhor Ângelo Arruda. Neste momento, para compor a mesa diretora, convidamos a senhora Berenice Maria Jacobi Domingues, o senhor José Marcos da Fonseca, vereador João César Mato Grosso e o senhor Ariel Serra. O senhor Gustavo da Orbitec e o delegado Wellington. Neste momento, convidamos a senhora Berenice Maria Jacobi Domingues, diretora-presidente da Planurb, para fazer a abertura da audiência e a apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da mesma. Bem, boa noite a todos. É um prazer receber vocês todos aqui nessa noite. O objetivo dessa audiência pública é a apresentação do produto número 5, referente à revisão do Plano Diretor de Campo Grande, que está sendo realizado pela Urbitec, e aqui nós temos a presença da Zulma e do Gustavo Taniguchi. É um trabalho que nós estamos dando continuidade nesta gestão, foi iniciado na gestão passada. Hoje, vocês terão conhecimento de como foi finalizados os trabalhos de estudos realizados pela empresa Urbitec. A partir da semana que vem, os técnicos da prefeitura se reunirão para poder, com base nesse trabalho, refinar todo o seu conteúdo, né, ouvir, receber as contribuições, as sugestões da comunidade, apresentar ao CMDU, que já tem uma relatoria definida. O CMDU é o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização, para que eles possam então trabalhar junto conosco na elaboração de um parecer. Nessa segunda etapa, nessa segunda fase de trabalhos, nós poderemos e provavelmente faremos com toda certeza mais algumas audiências públicas, né, até que a gente chegue num produto final que realmente atenda aos interesses e às necessidades da cidade de Campo Grande, das pessoas que aqui vivem, até que nós tenhamos um texto final, do qual, com a relatoria do CMDU, com o parecer, encaminharemos ao prefeito, que então levará até a Câmara para que ela analise, para que ela possa proceder aos trabalhos que são inerentes a ela, né, de votação desse novo texto de lei de plano diretor para Campo Grande para os próximos 10 anos. Bom, dito isso, eu vou passar para vocês o regulamento desta audiência pública, destacando que tanto o regulamento quanto a minuta do anteprojeto de lei está disponível no site www.planodiretorcampogrande.com.br desde o dia 20 de abril de 2017. Né?
20 de abril de 2017. Até porque nós tínhamos uma obrigação de divulgar e convidar as pessoas para participarem dessa audiência pública com no mínimo 15 dias de antecedência, né? O que foi realizado. Hoje à tarde nós disponibilizamos neste mesmo site, nesse mesmo endereço eletrônico, a cartilha que vocês todos receberam no início, na entrada aqui deste auditório. Hoje nós colocamos aqui 108 cadeiras, né? Nós temos aqui 2 cadeiras vagas aqui na frente, temos mais 3 cadeiras aqui desse lado, para quem quiser se acomodar melhor, tá? Eu vou ter a colaboração aqui do José Marcos da Fonseca, que é o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, como mediador dessa audiência pública, e vou iniciar então a leitura do regulamento desta audiência pública. Capítulo 1º, disposições preliminares, artigo 1º. A realização das audiências públicas em cumprimento à exigência da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto das Cidades, e da Lei Complementar Municipal número 94, de 6 de outubro de 2006, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Campo Grande, tem como objetivo geral dar continuidade à revisão do Plano Diretor de Campo Grande. Artigo 2º. As audiências públicas terão como objetivo específico dar conhecimento e colher subsídios sob a minuta do anteprojeto de lei para revisão do Plano Diretor de Campo Grande. Artigo 3º. Os editais de convocação para as audiências públicas deverão ser publicados, no mínimo, no órgão oficial de imprensa e no sítio da Prefeitura de Campo Grande, com 15 dias de antecedência da sua realização. Parágrafo único. Fica facultado ao Executivo Municipal efetivar a divulgação e convocação para as audiências públicas por outros meios idôneos, como convites, publicação em murais, divulgação em meios de comunicação e etc. Artigo 4º. As audiências públicas acontecerão preferencialmente no período noturno, em diversas localidades, devendo os editais detalhar de forma expressa os seguintes itens: 1. Início da audiência. 2. Objetivo. 3. Local. Artigo 5º. As audiências públicas são abertas a todos os interessados, que poderão, mediante inscrição na forma prevista neste regulamento, apresentar sugestões e participar dos debates. Parágrafo único. Os participantes das audiências públicas registrarão obrigatoriamente seu nome e documento em lista de presença, que ficará disponível durante toda a sessão em local acessível. As inscrições para a manifestação serão em formulário próprio, disponível durante a audiência, onde os participantes registrarão o nome e o seu endereço eletrônico. Artigo 6º. As audiências públicas serão realizadas com apresentações e exposições orais, na sequência e forma disciplinada neste regulamento e registradas em ata. Capítulo 2 da Condução dos Trabalhos. Artigo 7º. As audiências públicas serão abertas e coordenadas pela presidente da Planurb e um mediador que será escolhido pela presidente no início da audiência. Artigo 8º. As audiências iniciarão às 19 horas, tendo a duração de 120 minutos e serão secretariadas pela Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados. Parágrafo único. Aos presentes serão distribuídos folhetos explicativos sobre os procedimentos da respectiva audiência. Artigo 9º. A presidente apresentará os procedimentos pertinentes e passará a palavra ao responsável pela apresentação da minuta do anteprojeto de lei de revisão do plano diretor. Artigo 10. Ao término da apresentação,
a presidente concederá um intervalo de 15 minutos para a Secretaria da Audiência colher as perguntas e considerações que deverão ser feitas por escrito, com clareza e objetividade, por meio de formulário próprio. Artigo 11. Após o intervalo, o mediador iniciará a fase do debate, procedendo à identificação e à constatação da presença de cada solicitante. Só então efetuará a leitura da respectiva pergunta, indicando a quem a mesma se destina. Parágrafo único. Respondida a questão, será possibilitada a réplica de até 2 minutos. Artigo 12. O tempo conferido às respostas para as perguntas escritas será de até 60 minutos, cabendo à presidente, caso necessário, prorrogá-lo por mais 30 minutos. Capítulo 4 das disposições finais. Artigo 13. A assessoria de apoio aos órgãos colegiados disporá de até 5 dias úteis para lavrar a ata da respectiva audiência pública e encaminhá-la à presidente, permanecendo uma cópia da mesma à disposição dos interessados por meio do site http://planodiretorcampogrande.com.br/. Esclarecemos também que este documento que eu acabei de ler, além de toda a minuta do anteprojeto de lei de revisão do Plano Diretor de Campo Grande, está disponível no endereço www.planodiretorcampogrande.com.br desde o dia 20 de abril de 2017. Agora vamos passar à segunda parte da audiência. Eles desligam e não sabem ligar. Registramos e agradecemos a presença do senhor Paulo Amaral, presidente em exercício do CAL, Elias Santana, representando o Conselho Regional da Região Urbana do Prosa, o senhor Batira, presidente nacional do CONAM. Neste momento ocorre a apresentação da minuta do anteprojeto de lei da revisão do plano diretor. Só para esclarecer, este regulamento está aprovado para esta audiência pública de acordo com a publicação realizada no Diário Oficial de Campo Grande. Apaga lá a parte da frente. Apaga a luz da parte da frente. É, da parte da frente. Ó. Isso. É daqui, só daqui. Acho que é o primeiro coisinho. Se não for, todo mundo vai ficando só. Bate aí. Aperta 2 vezes. Aperta 2 vezes. Aperta 2 vezes. Mas pra testar, criatura. Bate aí. Não. Ela apagou tudo. Fala pra dona Júlia que é só da frente. Agora você deu tudo. Não, Roberto. Tá certo. Desculpa.
continuar anotando. Não mexe. Deixa assim. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio Nogueira, eu sou economista aqui da NURB. Estou muito feliz de poder rever os conselheiros, de ver as autoridades aqui. Nós vamos fazer a apresentação então da minuta do plano diretor. O plano diretor de Campo Grande teve o edital de concorrência, né? E teve o processo administrativo em 2014. E a vencedora foi a Orbitec, representante aqui, Gustavo Taniguchi. E ela está dividida, essa apresentação vai estar dividida em número 1, contextualização, estudo de cenários, diagnóstico, segundo, fundamentos do plano, principais objetivos, gestão democrática, políticas setoriais, principais propostas estruturantes, ordenamento territorial, macrozoneamento municipal, macrozoneamento urbano, instrumentos jurídicos, diretrizes urbanísticas, e aí o plano local, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e disposições finais. Contextualizando, aí, desde maio de 2016, foram realizadas reuniões públicas, reuniões do grupo técnico, workshop, oficinas, audiências, um site e 5 produtos. O resumo dos produtos: o plano de trabalho P1 foi entregue em junho de 2016, ali a análise da situação atual, P2, agosto de 2016, relatório do processo participativo, P3, depois minuta do projeto de lei, a proposta preliminar e estudo de cenários, P4, agora abril de 2017. E o regulamento da audiência pública, produto final e cartilha P5, maio de 2017. Eles estão disponíveis no site. Após essa apresentação e a entrega do P5, nós teremos várias audiências, quanto forem necessárias, e também, depois dessas audiências, nós faremos novamente uma revisão e depois será encaminhado para o CMDU, que já tem uma relatoria para trabalhar com a questão do plano diretor. Depois, vereador Wellington, para a Câmara Municipal, depois para a assinatura do prefeito e a publicação. Para os estudos cenários, né, a metodologia foi os eixos estruturantes. Esses eixos estruturantes, na realidade, eles estão dentro dos 4 eixos principais da questão do plano diretor. Tá? Então, os eixos principais do plano diretor são 4. Mas os eixos estruturantes para estudo, para discussão, foram esses daí. Okay? A gente fez um diagnóstico e colocamos aqui, pontuamos algumas coisas que devem ser verificadas ou que foram verificadas para o estudo da questão do plano diretor. Né? Dentro do ordenamento territorial, foi levantado que 37,57% são existentes de vazios urbanos em Campo Grande. Tá?
e o vazio urbano são áreas particulares, não são áreas públicas, a qual não estão ocupadas ou que estão subocupadas, até 25%. E a questão da habitação, né, o déficit habitacional de 2010, ele, na realidade, tinha um déficit de 25.681 unidades habitacionais. Na área de desenvolvimento econômico, visto a vocação de Campo Grande, 81% do PIB, que são em torno de 23 bilhões de reais, 81% do PIB vem do comércio e serviço, essa é a vocação de Campo Grande. E da mobilidade de transporte e acessibilidade, 22% da população de Campo Grande tem algum tipo de deficiência, ou seja, mais de 170 mil habitantes. Dentro da questão de desenvolvimento sustentável, existem crescentes pontos de alagamento na cidade. Do patrimônio, existe a deteriorização e o esvaziamento do centro histórico. E na questão da gestão urbana, também a necessidade de fortalecimento da gestão democrática. Boa noite a todos. A gente continua agora, meu nome é Rodrigo, vou continuar agora com a etapa da parte de conceitos e objetivos. E a gente vai apresentar aqui, de uma maneira geral, sobre o plano diretor, que ele é o instrumento básico dessa política de desenvolvimento urbano, da sua expansão, e ele visa orientar a atuação do poder público e dos agentes da iniciativa privada para atender essas necessidades da população. Esse é o principal objetivo. Sendo assim, ele é um instrumento que tem a normatização da relação entre esses cidadãos. Bom, o que a gente selecionou? Dentre os objetivos que estão na minuta, a gente elencou alguns para destacar aqui, que é, de acordo com o Estatuto da Cidade, o plano diretor tem a função de cumprir a função social da cidade e da propriedade. Ele consolida o município de Campo Grande como Centro Regional de Desenvolvimento, e aí a gente tem dentro desse plano o fortalecimento de novas centralidades. Essas centralidades vão estar também elencadas no mapa, para espacializar melhor, que é uma diretriz que tem uma abordagem técnica nesse plano. Além disso, ele quer melhorar as questões de saneamento básico, vem proteger o patrimônio cultural e ambiental, a questão de atendimento, ampliação habitacional e a regularização fundiária, o eixo para melhorar as condições da mobilidade e acessibilidade, lembrando que a prioridade vem para o pedestre, para o ciclista e para o transporte público coletivo, e fortalecer os conselhos regionais e setoriais através da gestão democrática. Entrando no eixo da gestão democrática, a gente tem o Sistema Municipal de Planejamento, que é composto pelos órgãos da administração pública do Executivo Municipal, o Conselho Municipal do CMDU, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Sustentável Rural, os conselhos regionais e os conselhos setoriais. Isso na interlocução das faces com o âmbito estadual e o âmbito federal. Então, através dessa gestão democrática, ela é induzido a questão de conferências, consultas, debates e audiências públicas para promover os eixos setoriais, as políticas que desdobram do planejamento urbano e atrair um incentivo popular de projetos, planos, leis e instrumentos jurídicos através da participação de todos num conjunto de planejamento da cidade. Sendo assim, a gente tem as políticas setoriais que estão elencadas na divisão desta minuta e desta organização do plano diretor. Aqui a gente tem a mobilidade, com dois focos que a gente separou para colocar aqui: a prioridade do transporte coletivo e não motorizado, e a integração da malha viária com o uso e ocupação do solo. Nesse eixo, lembrando que a gente também tem que elaborar a política municipal de mobilidade, e a gente tem o eixo de habitação de interesse social, que objetiva reduzir esse déficit habitacional do município e promover a regularização fundiária. Como instrumentos a serem de políticas setoriais elaborados, a gente tem a política municipal de regularização fundiária, que tem que ser elaborado, e a revisão da política municipal de habitação.
No eixo do meio ambiente, tem a conexão dos fragmentos da vegetação, que depois vocês vão verificar um mapa que a gente tem de biodiversidade e corredores verdes, e o fortalecimento da educação ambiental. O que a gente tem nesse eixo como instrumentos a serem elaborados? A política municipal de habitação, a política de educação ambiental, a revisão do CILAM e o Sistema Municipal de Unidades de Conservação, o SMUC. Né? No saneamento básico, a gente tem como objetivos também melhorar esses sistemas de drenagem que a gente verifica em relação aos pontos do diagnóstico que foram abordados, como alagamentos, como ver as questões que são necessárias a corrigir, a melhorar esse eixo, e integrar a gestão de resíduos sólidos. A gente tem que revisar a política municipal do saneamento e a gente está concluindo até o final do ano o Plano Municipal de Coleta Seletiva, que é o destaque que a gente dá nesse campo. E a proteção do patrimônio cultural, a gente separou incentivar as ações de educação patrimonial, é uma questão que já está sendo estudada e deve já na sequência, ainda este ano, já iniciar, né, a gente fazer essas ações em parcerias com universidades e inventariar o patrimônio cultural da Lei 161 da revitalização do centro. Boa noite a todos. Eu sou o Fábio também. Eu sou o Fábio Aires, nós começamos com o Fábio Nogueira, a gente pode chamar de Fábios, né? Que a gente já atendemos. Os dois a gente responde concomitantes. Até a gente já estamos acostumados. Nos coube essa apresentação uma tradução do projeto da minuta de lei que está colocada aqui e da forma que ela se apresenta. Temos todos os detalhamentos e aqui são colocados os pontos para chamar a essa discussão e como estão complementados na página, como já foi mencionado aqui no início, inclusive. Eu vou iniciar falando sobre as propostas estruturantes. Então, o objetivo das propostas estruturantes, ela cabe aqui para a requalificação do centro tradicional. Então, no mapa nós temos essas áreas ali localizadas como essa representação, que são as áreas de interesse, áreas especiais de interesse cultural, e o objetivo, os propósitos são fortalecer a cultura e o lazer, estimular a habitação, fomentar a escola em período noturno, melhorar os usos dos espaços públicos, praças, parques, segurança pública integrada, incentivar a criação de estacionamento e fomentar o comércio local. Isso tudo é fruto das discussões ao longo do processo do plano diretor, que já vem acontecendo desde o ano passado, e sintetizaram nessas condições. Um exercício grande, um esforço para que a gente pudesse compilar e apresentar nesse formato e trazer aqui essa forma sintética para a gente poder enxergar a nossa cidade. Da mesma forma como o Rodrigo acabou de colocar os corredores de biodiversidade como um propósito, como um dos objetivos. Nós temos uma questão ambiental muito significativa em nosso município de Campo Grande, considerando pelas unidades de conservação. Nós temos aí nas categorias ambientais as unidades de conservação de proteção integral. Salvo engano, eu acredito que seja a única capital do Brasil que tem 2 unidades de proteção integral dentro de um perímetro urbano. E ainda nós temos as outras áreas que são de uso sustentável. Nós temos as APA do Lajeado, nós temos a APA do Guariroba e a APA do Cirula, que são periurbana e ficam fora do perímetro urbano também. E ainda nós temos uma unidade de conservação, que é a RPPN, da UFMS, que está localizada. Eu vou até me aproximar do mapa aqui para apontar com o dedo mesmo, tá? Então, as unidades de conservação de proteção integral, nós temos localizadas aqui. O Parque Estadual das Nascentes das Matas do Segredo, o Parque Estadual do Prosa, que são as unidades de conservação de proteção integral, que estão protegendo as principais nascentes. Sabemos que Campo Grande é um berço de recursos hídricos, uma malha hídrica dentro do perímetro urbano muito significativo, e várias nascentes aqui colocadas também. Esses principais, o Segredo e o Prosa, que vão formar inclusive o Anhanduí, ali no Horto Florestal, na sua confluência, nós temos o rio Anhanduí. E temos as outras áreas, aqui a RPPN da UFMS, que fica conectada próximo à Universidade Federal ali. E essa área, onde nós temos uma mancha que perpassa o urbano e o rural, é a APA do Lajeado, que é uma unidade de conservação de uso sustentável. Ao longo dela, nós temos os fundos de vale, com as suas vegetações remanescentes e alguns fragmentos. Então a proposta do corredor é que eles sejam conectados, que eles façam essa integração, cumprindo o seu papel de troca de fluxos gênicos de plantas e de animais, para que a gente possa permitir essas condições.
Da mesma forma, o mapa, vou chamar o mapa não simplificando, mas traduzindo todo aquele esforço, aquele exercício em cima das diretrizes que são tratadas e são trabalhadas. Com os objetivos, então nós temos uma configuração para proposições de anéis que eles possam ser colocados a essa configuração. Então aqui nós temos a proposições de 5 anéis que eles vão cumprir este papel. Hoje nós temos uma forma que converge para a porção central. Se eu saio da saída de São Paulo e pretendo chegar na saída de Cuiabá, eu faço um caminho onde eu tenho que percorrer todo esse trajeto. O propósito ou o objetivo é que eu possa acessar os corredores, os anéis que vão apresentar essa configuração. Na posição que eu tiver, então eu tenho um anel aqui, eu posso acessar esse anel e chegar até a saída de Cuiabá. Estou em outras localidades, eu tenho o segundo anel que vai possibilitando essa confluência e eu posso me deslocar de alguma forma. Não somente com o transporte individual, com os outros modais de transporte também, o transporte público e fortalecendo essas configurações. Então as proposições nós temos aqui o anel 1, nessa cor cinza, nós temos aqui o anel proposto 2, uma cor mais marronzinha aqui. Aí nós temos a proposição do anel 3, essa parte vermelha, que mostra essa configuração. E nós temos o anel 4, que pega essa parte roxa, e o azulzinho com detalhes representado na porção central. A localização dos terminais ali, eles mostram esta possibilidade de integração e locomoção no modal, tratando da mobilidade e da acessibilidade com este fator. Então, os exercícios nos levaram a essa configuração e esse exercício que apontam as diretrizes. Isso não é o resultado final, é o resultado inicial para as discussões que são tratadas nos seus devidos instrumentos que seguem. Então, começamos uma discussão com este olhar. Quando falamos de centralidades, que já foi mencionado, nós temos uma... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Está me enganando. Aí, voltou. Então, foram tratados a mobilidade e a centralidade para que a gente pudesse integrar com aquela conexão. Nós separamos para a gente fazer uma leitura interessante. No mapa do macrozoneamento, ele já apresenta com o material, com a cartilha que vocês receberam, e ali eles estão posicionados. Nós temos as centralidades coincidindo com os terminais existentes e o propósito de trabalhar com esses, nós denominamos como áreas prioritárias para adensamento. Então ali eles estão colocados, seguindo as suas regras, e eles possam fazer essa conexão e promover o melhor uso da infraestrutura que ali esteja disponível. E a gente possa estimular aqueles comércios locais, estimular residências, que a gente possa trabalhar com essa configuração de centralidades que ali estão colocadas para nós. Dentre essas propostas estruturantes, que elas já cumprem o que foram colocados, nós temos o ordenamento territorial. Para que a gente trabalhe com o ordenamento territorial, foram tratados, vou chamar até aqui de eixos, né? O macrozoneamento municipal, urbano, os instrumentos jurídicos e as diretrizes urbanísticas. Eles se conversam, onde a gente consegue entender o comportamento e a dinâmica que é o propósito do plano diretor. Mostrar a configuração territorial e como serão induzidas as diferentes situações através dos instrumentos jurídicos, das diretrizes que ali são colocadas. Em cima disso que eu vou colocar para vocês o material que nós chegamos. Para o macrozoneamento municipal, o plano diretor ele tem que trabalhar com o zoneamento de todo o seu território. Quando falamos de todo o seu território, nós não estamos falando somente da nossa área urbana, nós estamos falando de todo o nosso território municipal. Então nós temos essa configuração que nos traz esta abordagem. Este resultado, esta configuração em zonas, ele é fruto de um outro instrumento que nós recebemos, estamos trabalhando em cima dele, que é o zoneamento ecológico econômico de Campo Grande. O zoneamento ecológico econômico de Campo Grande, ele é confeccionado, ele foi desenvolvido em cima de algumas variáveis capazes de representar as suas homogeneidades e apresentar o seu resultado. Na configuração dele, ele apresentou 4 zonas, que é a Zona Ecológica Econômica do Cirola, a Zona Ecológica Econômica Rural Guariloba Lajeado, a Zona Ecológica Econômica Rural Aianduí, a Zona Ecológica
Econômica Rural Ribeirão Londra. Esta configuração, ela se deu fruto de diversas variáveis, como eu já falei aqui, e essa configuração fazia uma leitura também da área urbana. No entanto, o plano diretor vem apresentar esse detalhamento. O zoneamento ecológico econômico ele avança, nos entrega uma configuração do espaço urbano, e o espaço urbano ele assume e traz a configuração que nós temos aqui. Então hoje falamos de zonas. Este é um dos grandes avanços dessa revisão de plano diretor, que até então nós não tínhamos essa configuração territorial do nosso município. E lá no estudo do zoneamento ecológico econômico ele já traz algumas das diretrizes de recomendações para que a gente possa estabelecer o ordenamento territorial. E quando falamos do macrozoneamento urbano, nós vamos tratar da temática urbana para que a gente possa fazer essa leitura e essa configuração. Um grande exercício devido à configuração espacial frente às diferentes temáticas. Então foram configuradas as questões ambientais, as questões sociais, as questões de infraestrutura e mobilidade, entre outros fatores que estão descritos. Para que chegasse nesse denominador comum, vamos usar essa expressão, partiu-se da configuração que nós conhecemos, que nós temos, que são os nossos limites de bairros. Em cima dessa configuração, trabalhamos quais eram essas áreas homogêneas ou áreas comuns e pudessem representar essa configuração. Em cima disso, foram estabelecidas as macrozonas urbanas do município de Campo Grande. E ainda nós temos a macrozona urbana do distrito de Anduí e a macrozona urbana do distrito de Cochedim, que são os nossos distritos que ali estão colocados também. Na minuta do projeto, apresentam quais são as características e quais são os instrumentos que levaram a eles. Para cada zona dessa daqui, nós temos uma configuração que leva a esta ocupação do território. Aquela abordagem que eu tinha apresentado da áreas especiais de interesse, de adensamento prioritário, elas estão sobrepondo essas áreas do macrozoneamento. Nós temos aqui também, que nós conhecemos como zonas especiais de interesse ambientais, as ZEAs. Hoje nós estamos chamando de áreas especiais de interesse ambiental, que estão categorizadas em 4 tipos de áreas especiais de interesse ambiental, compondo os fundos de vale, as áreas de proteção integral e as áreas com seus remanescentes de cobertura vegetal, como apresentados aqui. Essas configurações, elas se sobrepõem para que seja feita essa análise. Da mesma forma, o cultural que está colocado, e nós temos as áreas especiais de interesse urbanístico também, que estão representadas nessas cores vermelhas, e elas são colocadas sobre o nosso município. Feito essa configuração, com o olhar para esta cidade, para este mapa, nós aplicamos os instrumentos jurídicos, para que a gente possa fazer, para que aquela homogeneidade ela aconteça de uma forma ordenada. Estamos falando de ordenamento do território. Para que isso aconteça, alguns instrumentos jurídicos são adotados. Um deles é a outorga onerosa, que é o adensamento de infraestrutura implantada. Então, o que é a outorga onerosa? Edificar além do permitido, pelo coeficiente básico, estabelecido na zona, o aproveitamento no local. O limite máximo desse coeficiente de aproveitamento a utilizado deverá ser 4. Ali colocado para que a gente possa fazer. Então eu tenho o meu terreno e eu vou dizer uma expressão aqui, 1000 metros quadrados. Eu posso, coeficiente 1 seria construir 1000 metros quadrados. Quando eu falo 4, eu posso construir 4.000 metros quadrados, observando outros elementos. Estou tratando de uma forma o que seria a outorga onerosa sobre o direito de construir, que seria essa questão do adensamento para ser tratado. Por favor. Da mesma forma, eu tenho esta configuração, eu posso transferir este meu direito de construir. Então eu tenho um instrumento jurídico que é capaz de tratar isso, eu tenho a minha área, eu posso fazer a transição, eu posso fazer a transferência através deste instrumento jurídico. Na minuta nós temos quando que eu posso fazer e como que eu posso fazer a aplicação deste instrumento. Ainda nós temos a operação urbana consorciada,
que vai trabalhar com parcerias do poder público com o poder privado, do executivo, com o objetivo de transformar essas áreas urbanísticas e estruturais, melhorias sociais e valorizar a questão ambiental. Então eu posso fazer uma operação consorciada, trabalhar com alguns instrumentos, onde eu faça a melhoria, trabalhando com o equilíbrio ambiental e com a questão social. Ainda eu tenho um outro instrumento jurídico, que é o direito de preempção, que vem a ser o direito de preempção ali colocado, que nós estamos tratando. O poder municipal, ele terá a preferência na aquisição do imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre o particular e o meio de direito de preempção. Quando que eu posso fazer isso? Quando for para regularização fundiária, quando for para execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, quando for para constituir uma área de reserva fundiária, quando for uma área para implantação de equipamentos urbanos e comunitários, quando for uma área para criar espaços públicos de lazer e de área verde, quando for uma área de criação para unidade de conservação de proteção e outras áreas de interesse ambiental, e quando for uma área de proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico, eu tenho esse instrumento jurídico, que é o direito de preempção, que aqui pode ser colocado. Ainda nós temos o parcelamento, as edificações e a utilização compulsória, que é um instrumento jurídico também, que eu tenho como um propósito de utilizar aqueles imóveis subutilizados ou aqueles imóveis não utilizados, seguindo o que nós temos previsto naquela condição do imóvel considerado subutilizado ou não utilizado para que ele possa ser feito. Então eu posso submeter, o CMDU será ouvido e deverá eleger e priorizar as parcelas dentro das macrozonas, como as áreas especiais sujeitas a esse parcelamento, as edificações compulsórias para edificações. Ainda nós temos um instrumento que é o conhecido IPTU, que é o Imposto Territorial e Predial Progressivo no Tempo. Ou seja, eu tenho o meu IPTU, que tem uma alíquota que é sobre o meu imóvel territorial, eu tenho o meu imóvel residencial. Vou usar esse imóvel, nós temos outros tipos de imóveis também. O meu imóvel residencial, ele recebe uma alíquota. Se eu tiver esse imóvel na condição territorial, ou ele em uma característica subutilizada, ele é aplicado IPTU progressivo, que vai multiplicando a cada ano 2 vezes em cima da alíquota do IPTU, até chegar ao limite máximo de 15% desta alíquota inferida sobre essa situação. E o descumprimento dessas questões aqui, do não pagamento, a utilização do imóvel na sua função social, nós temos a majoração de 5 anos e ocorre a desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública que são colocados. Por favor. Ainda, fechamos os instrumentos jurídicos, nós temos as guias de diretrizes urbanísticas. Essas guias de diretrizes urbanísticas, ela é uma etapa que precede a aprovação e a construção para reformas de alguns tipos de empreendimentos e ou atividades. Algumas que são submetidas com outros instrumentos também, de licenciamento, estudo de impacto de vizinhança, que ali ser colocado. Essas diretrizes dos empreendimentos para trazer essa conformidade com as demais legislações vigentes naquela configuração. É um instrumento que é aplicado para que a gente trabalhe com o ordenamento do território, o ordenamento territorial. Sobre as diretrizes, nós temos ainda os planos locais. Como eu trabalhei a questão da mobilidade, que não é a matéria para se esgotar aqui no plano diretor, mas nós temos os planos locais que vão tratar a mobilidade, que vão tratar a acessibilidade, e aqui é o start, é o processo dessa condição, como todos os outros planos locais também. Então, os planos locais, eles visam trabalhar a urbanização, ou urbanizar, recuperar ou requalificar.
as áreas que apresentem características necessárias para determinado fim, como aqui está colocado. E o objetivo é estabelecer metas para priorizar um determinado setor nas soluções da integração do município nesta configuração. Por favor. Ainda a proposta traz a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, o FMDU, que ele tem fins para realizar investimentos destinados às políticas, programas e projetos urbanísticos de infraestrutura que integrem ou sejam decorrentes do plano diretor. Então, é um instrumento capaz de promover essas condições ou essas aplicações que foram colocadas até então. Ainda nós temos a integração sobre os elementos. Deixa eu só acompanhar o ritmo aqui do computador, que ele está mais lento que o meu. Acho que eu estou falando mais rápido que ele. De novo, para ver se a gente aprendeu de fato, né? Vamos chegar aqui. Chega. Revisão dinâmica que a gente faz agora. Os planos locais, ok, fundo e mais um. Isso. Nas disposições finais, o que nós temos? O plano diretor, ele deverá ser observado as recomendações definidas no zoneamento ecológico econômico. O ZEE, que a gente até trata carinhosamente como Zé de Campo Grande, né? Ele traz algumas recomendações e a gente configura ele. Nós temos uma configuração territorial de todo o município que vai além da área do perímetro urbano, e ele traz essas configurações e as aplicações e recomendações definidas. Nós temos as configurações ali colocadas que a gente deve observá-las. No entanto, no anexo também existe um cenário para 2045. A próxima revisão deste plano diretor será daqui a 10 anos. No entanto, ele construirá cenários com esses instrumentos aqui colocados e essas macrozonas. Daqui a 30 anos, como que será Campo Grande se a gente obedecer tudo na forma que está? Para que lado que vai, como que ele vai se comportar, para que a gente verifique se esses instrumentos sejam efetivos ou não. Então o cenário, ele dá este aporte, dá esta configuração para nós nesta leitura. Bem, aqui nós temos, por favor, a equipe da prefeitura que esteve diretamente envolvida nesses últimos tempos, e mais todas as pessoas que direto e indiretamente participaram desta construção de minuta, que eu vou chamar, mas é uma construção do plano diretor que já vem acontecendo há mais de um ano, e todas as contribuições aqui estão colocadas. Temos a equipe técnica que foi representada pela empresa Urbitec, que foi colocada e ela apresentou todas as suas variáveis e suas considerações e subsídios para chegarmos nesta leitura ou nesta configuração que hoje nós temos. E os agradecimentos especiais que nós gostaríamos de fazer aos conselhos regionais das regiões urbanas, Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbiruçu, Lagoa e Segredo, os distritos de Anhanduí e Rochedinho, a do Prosa também, sinta-se privilegiado do Prosa também. Nós temos o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, Conselho Municipal de Meio Ambiente, a Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul, a OAB-MS,
o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, o CREA-MS, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, CAL-MS, Sindicato da Habitação, SECOV-MS, Observatório de Arquitetura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Católica Dom Bosco, o CDB, Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, MPE-MS, e Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, ACCG. Agradeço a participação de todos e aqui terminamos a nossa colocação. Obrigado. Conforme a nossa programação, o regulamento da nossa audiência, nós temos agora 10 minutos de intervalo, são 8 horas e 5 minutos, nós retornamos às 8h15. Por uma cidade melhor a cada dia. Também quero acrescentar um agradecimento especial ao IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, na pessoa da Adriana Thanos, que esteve aqui, e infelizmente nós esquecemos e não colocamos ali o IAB e toda a participação que teve durante o ano de 2016 e nesses 4 meses de 2017. Bem, não serão mais recebidas nenhuma pergunta. Finalizou, Eva? Finalizou? Já finalizou. Finalizou, não vamos mais receber. Você falou que você mexeu, né? Vou passar agora. Porque se não colocar o nome. Hã? Que mesmo? Vou chamar quem? Que amigo? Pra quê? Não, nessa audiência pública aqui, seu Juliano, ela não tem nada a ver com tudo que aconteceu até agora. Essa audiência pública aqui tem essa regra aqui que nós lemos no início, tá? Não, agora isso não tem nada, isso é outra coisa. Vamos então iniciar a fase das perguntas, das sugestões. Eu vou passar a palavra ao secretário José Marcos da Fonseca, nosso mediador, que é responsável por essa segunda fase. Boa noite a todos. Para a gente seguir adequadamente, cumprindo o regulamento da audiência, eu vou falar o nome da pessoa primeiro, que está aqui. Por favor, ela se identifique, levantando a mão, basta levantar, se quiser levantar-se também, fica à escolha da pessoa, só para nós identificarmos se ela está presente. Ela estando presente, eu farei a leitura, dirigida à pessoa que ela gostaria que respondesse. Se porventura não tiver o nome da pessoa a quem responder, eu abro para a Berenice e às vezes até eu mesmo possa responder, dependendo evidentemente do consenso entre nós dois. Tá? Vera Amaro. Porque só o prefeito e a Planurb
pode ser presidente do CMDU. Eu quero sair porque eu estou atrapalhando. O CMDU é um Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização. Foi criado no dia 8 de março de 1987 e naquela época entendeu-se que o prefeito seria a pessoa mais indicada para presidir o CMDU, já que ele concentra a discussão de matérias que são de extrema relevância para o município de Campo Grande e para os cidadãos campograndenses. Ao longo do tempo, verificou-se que realmente seria a forma mais adequada, já que o Planurb, que iniciou lá como uma unidade de planejamento urbana ligada à Secretaria de Planejamento, depois adquiriu, em 1990, com a Lei Orgânica do município de Campo Grande, a possibilidade de se transformar numa autarquia. Foi lá em 1990 que decidiu-se que aquela unidade de planejamento urbano deveria se transformar numa autarquia responsável pelos assuntos referentes ao ordenamento territorial, às políticas, a formulação das políticas de planejamento urbano da cidade de Campo Grande. Quer complementar, Zé? Sim. Eu não vou ser preciso como eu veria nas datas dessa forma, mas o que eu acho que é importante é que esse ano nós comemoramos 30 anos de CMDU. Isso demonstra que é um dos conselhos, com certeza, o mais antigo de Campo Grande e um dos mais antigos do nosso país em funcionamento, desde o seu início. E ele foi criado como um órgão de assessoramento, de consultoria ou consultivo, como é o nome dele até hoje, ao prefeito, à administração. A intenção inicial era essa, e que permaneceu-se e consolidou-se. Então, o fato do presidente ser o prefeito é para que o prefeito realmente venha ao conselho, participe do conselho, ouça o conselho, dialogue e discute com o conselho. Não estando o prefeito sendo agora a presidente da Agência Municipal de Planejamento, de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a Planurb, no caso aqui a Berenice, é que ela é que mais dialoga com o prefeito a respeito das questões urbanas da nossa cidade. Então, eu entendo que a modificação, inclusive, de parar de ser a substituição ser feita pelo vice-prefeito, e nós tivemos aqui durante um bom tempo a participação efetiva e cotidiana de todas as reuniões. O senhor Oswaldo Possari, na época do André Putinelli, era quem participava como presidente do CMDU, tá? Que tinha uma participação ativa, né? E que logo depois que saiu é que passou a ser a Planurb. Então, no meu entendimento, nada mais certo do que continuar o prefeito e, como na ausência dele, a presidente da Unidade de Planejamento Urbano. Luciane Costadelli está presente? A Luciane faz uma primeira pergunta ao Gustavo Taniguchi. Na primeira minuta apresentada e discutida pelo grupo técnico, além dos coeficientes de aproveitamento básico e máximo, constavam outros índices urbanísticos importantes para a qualificação do meio ambiente urbano, como a taxa de permeabilidade e taxa de ocupação, os quais foram retirados desta minuta. Por que houve essa mudança? Quem decidiu isso? Boa noite. Obrigado pela pergunta, Luciane, mas acho que o processo de planejamento vem ocorrendo há um ano, mais um ano, né?
processo de discussão do plano diretor, já vem desde a gestão passada ocorrendo. Então, houve uma série de contribuições da empresa para o plano único. Com a mudança da gestão, né, a primeira minuta de lei apresentada tinha 200 e poucos artigos. Então, começou uma discussão no grupo técnico da época, onde foram apresentadas, né, uma série de medidas, inclusive as taxas de permeabilidade, taxa de ocupação, e então foi constituído à época um grupo para discussão desses índices, dessa minuta, e quando mudou a gestão, então todo esse material que foi recolhido, toda essa discussão foi reapresentado para a nova, né, gestão, né, do plano. E aí se decidiu por diminuir um pouco o tamanho da minuta de lei proposta, e foi feita internamente, né, dentro da prefeitura, né, essa revisão, esses novos parâmetros, essa nova apresentação da minuta de lei. Então, daí que veio a diferença entre o que foi discutido ano passado para esse ano. Então, foi feita uma reapresentação da minuta de lei, com menos artigos, e ela foi rediscutida internamente à prefeitura, que culminou nessa que está apresentada no produto 5. Por favor, tem um veículo que não foi identificado, que marca que é, com a placa NRJ 3296, que está atrapalhando um outro veículo a sair. O proprietário desse veículo, por favor, retirá-lo para que a pessoa que quer ir embora possa sair da sua vaga. NRJ 3296. Bom, eu vou à segunda pergunta. Sim, por favor. Sim, por favor. Aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Luciane Cossadelli, como já foi citado. A réplica é para a Berenice. Berenice, segundo o Taniguchi foi retirado dentro internamente, eu gostaria que você falasse, porque no grupo técnico nós temos representantes dos conselhos, que é o Wagner e o Ariovaldo, que, né, não houve a participação. Então, por que disso e dessa retirada e diminuição? Então, se isso está correto, e qual é a sua, assim, versão para que isso tenha acontecido? Réplica no regulamento, né? Então vou pedir licença a todos os senhores e senhoras, mas não tem a previsão da tréplica, né? Que seria o que eu falaria. Mas nós já combinamos isso na primeira reunião que nós fizemos com o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização, do qual a senhora faz parte como conselheira, né? E o combinado naquela primeira reunião, e que consta em ata, que foi aprovada pelo Conselho, é de que nós trataríamos a conclusão da revisão do plano diretor, organizando todos os assuntos que estavam dispostos em mais de 200 artigos em seus locais adequados. Então, aquilo que fosse matéria de lei complementar seria tratado em lei complementar. Aquilo que fosse matéria de lei ordinária seria tratado em lei ordinária. Aquilo que fosse matéria de decreto seria tratado em decreto. E aquilo que fosse matéria de resoluções ou portarias seriam tratados em resoluções e portarias. Então, com relação ao que você especificamente perguntou, que se não me engano é taxa de permeabilidade e coeficiente de aproveitamento, o coeficiente de aproveitamento vai ser trabalhado dentro da Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo. E a taxa de permeabilidade deverá ser tratada dentro da Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo, que hoje já contém e contempla esse índice, né?
no momento oportuno. Em primeiro lugar, nós vamos terminar a revisão do plano diretor de Campo Grande, dentro das premissas que estão estabelecidas pela Lei Federal 10.257, que é o Estatuto da Cidade. Ok? Então vamos à segunda pergunta da Luciane. Na primeira minuta apresentada e discutida pelo grupo técnico, constava a previsão de elaboração e ou revisão de políticas municipais inéditas e importantes para o planejamento e desenvolvimento urbano, como política municipal de arborização, política para áreas públicas e fundos de vale, dentre outras. Nesta nova minuta, essas políticas não foram mais citadas. Por que ocorreu essa mudança? Quem decidiu isso? A pergunta é dirigida à minha pessoa. Basicamente, é a mesma resposta que a Berenice acabou de lhe dizer. Dentro da opção administrativa e técnica do grupo técnico formado internamente dentro da Planurb, de acordo com que, conforme inclusive estabelece o próprio contrato com a empresa Urbitec, formou-se, e foi exposto no final da apresentação, o nome de todos os técnicos de todas as secretarias que estão participando disso. Então, num consenso, numa discussão consensual, chegou-se a isso, basicamente, que eu vou repetir duas coisas apenas. O plano diretor é uma lei complementar, então vamos tratar a lei complementar adequadamente como lei, e os dispositivos que deve conter nessa lei são da lei complementar. E os que são de lei ordinária serão tratados na legislação ordinária posteriormente. Tá? A terceira pergunta é dirigida à Berenice, da própria Luciane. O artigo 5º da resolução número 34 de 2005 do Ministério das Cidades estabelece para a instituição das zonas especiais deverão ser demarcados os territórios ocupados por comunidades tradicionais, tais como as indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas, de modo a garantir a proteção de seus direitos. Isto foi realizado na revisão do Plano Diretor de Campo Grande? A resolução a qual você se refere foi, sim, traz recomendações, e essas recomendações foram observadas na revisão do plano diretor. Tanto que tem lá um artigo que fala dessas áreas. Rosane CMDU. Pergunta para os técnicos da Planurb. Aquele que se sentir mais à vontade para responder, por favor. Na primeira minuta apresentada e discutida pelo grupo técnico, constava a previsão de elaboração de planos importantes para o planejamento e desenvolvimento urbano, como plano de requalificação de vias, plano de acessibilidade, plano de turismo, plano de adaptação às mudanças climáticas, plano de industrialização, plano de controle de poluição sonora, dentre outros. Nesta nova minuta, esses planos não são mais citados e nem previstos. Por que ocorreu esta mudança e quem decidiu isso? Eu posso responder? Boa noite. Realmente não está na minuta, mas aquele anexo sobre os planos, ele está no cenário Campo Grande 45, ele não faz parte da minuta, é um outro produto, tá? Mas continua todos os planos e programas e projetos, tá? Sim, e não, a minuta não. Ele é como se fosse, vamos dizer, um anexo. Por favor, tá? se o senhor desejar uma pergunta por escrito, a gente vai fazer, tá? Senão nós não conseguiremos concluir a nossa audiência. Ok? Obrigado. Miguel Gileno. É o senhor.
Na primeira minuta apresentada e discutida pelo grupo técnico, itens importantes como vazios urbanos e estudo de impacto de vizinhança ganharam destaque por serem organizados em capítulos específicos. Todavia, nesta nova minuta, esses capítulos foram retirados. Por que ocorreu esta mudança? Quem decidiu isso? O senhor não dirigiu a pergunta a uma pessoa. Então, você mesmo poderia responder, por favor. Nós deixamos claro que nós pegamos um trabalho que estava em andamento, né? E nós estamos dando continuidade. Como o José Marcos bem falou, a gente tem uma linha a seguir. E a que nós escolhemos administrativamente seria a linha de a gente simplificar o conteúdo do plano diretor, deixando para a legislação específica tratar dos outros assuntos. Então, a resposta para isso aqui é a mesma. E eu garanto aos senhores que nesta minuta final que a Urbitec está nos entregando, foram considerados sim os vazios urbanos, tá? Agora, não significa um plano para ele ser bom, não precisa ter 500 artigos. Ele precisa ter consistência e ter um conteúdo que garanta que os direitos e deveres do poder público e dos cidadãos sejam garantidos. Bom, eu falei sobre o impacto de vizinhança. Falei assim, minha pergunta. Porque eu carrego comigo o Estatuto das Cidades, que é o que rege todos esses parâmetros. E, na realidade, a maioria dos problemas de Campo Grande não são feitos em estudo de impacto de vizinhança. E nós achamos que nessa gestão do plano diretor seria incluído, porque, na realidade, ninguém cumpriu. Eu discuti uma vez, discuti o assunto, não briguei, discuti o assunto com o diretor da Planurb, na época, o Cristaldo, e ele disse que não é assim, que não é desse jeito que age. Então eu fico indignado. Eu até, inclusive no início, primeira reunião dessa Orbitec, eu tive presente lá na Universidade Federal, eu fui contra essa Orbitec, eu sou contra, sou a favor de Campo Grande ter pessoas de Campo Grande que façam esse trabalho e não trazer empresas de fora. E eu fui contra. Mas não adianta, a gente percebe que as coisas estão vindo de goela abaixo de novo. Porque muita coisa foi retirada, muita coisa foi incluída não por nós, inclusive, não está na pergunta aí, mas eu também fico indignado com o pessoal da imobiliária que faz aí Se me permite, em respeito ao senhor, eu vou me permitir uma tréplica, com respeito a todos também. Apenas em função do senhor estar aqui presente, o senhor ter dito algumas coisas que acho que às vezes a gente tem que ter um melhor entendimento do que está sendo apresentado nesse momento, e eu vou até repetir algumas coisas. Primeiro, que o senhor deve ter percebido que quem apresentou o plano foram técnicos da Planurb, que também foi explicado pela doutora Berenice, que o produto trazido pela Urbitec foi discutido internamente com os técnicos, e aqui nós já estamos apresentando uma outra versão daquele que estava em discussão do ano passado. E que essa versão que nós estamos apresentando hoje é para discussão. Tá?
é para continuar a discussão e o senhor ter oportunidade, como todos os outros estão tendo aqui, de uma forma organizada, para que é necessário, respeitosa e organizada, colocarem as suas dúvidas, colocarem todas as suas solicitações, indicações e a gente analisar se vai ser compreendida, se vai ser aceita, se não vai ser aceita, como que isso vai ocorrer. Os vazios urbanos, o senhor pode ter visto aqui, eles são levantados, foram colocados aqui 37% de vazios urbanos dentro da área do município de Campo Grande. E foi colocado, inclusive, pelo nosso colega, pelo Fábio, na exposição dele, instrumentos que a gente está querendo que sejam colocados para que esses vazios urbanos diminuam. Tá? Então, eu só queria... o estudo de impacto de vizinhança também é contemplado. Tá? Não, de repente, da forma como o senhor entende que ele deveria ser, mas ele está sendo contemplado também. Tá? Me desculpem mais uma vez pela minha tréplica. João Romero, do Conselho Regional do Lagoa. Por que as reuniões não foram abertas à população nessa gestão de 2017? Eu acho que o certo seria você... Bem, por que as reuniões? Eu entendo que essa é a primeira reunião. Essa é a primeira audiência pública. Tá? A partir daqui, eu não sei se vocês se lembram, mas tem um dos slides que foi apresentado pelo Fábio Nogueira, um que estava cheio de círculos amarelos, e que dizia o seguinte: hoje nós terminamos uma etapa, que é a Urbitec entregar para nós o produto que foi contratado pela outra administração. A partir de hoje, nós vamos trabalhar internamente, junto com técnicos da Secretaria de Obras, técnicos da Agência Municipal de Habitação, técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDESC, técnicos da Secretaria de Cultura e Turismo, técnicos da Agência Municipal de Trânsito e técnicos da Semadur. E aí nós vamos iniciar novas audiências públicas em todas as regiões urbanas do município de Campo Grande. Na primeira reunião do CMDU, o prefeito esteve presente, abriu a reunião e disse o seguinte, que nós faríamos tantas audiências públicas quantas fossem necessárias para que o produto final que ele pudesse encaminhar à Câmara de Vereadores fosse o mais próximo possível do desejo dos cidadãos e da necessidade de Campo Grande para os próximos 10 anos. Então, repito as palavras do nosso prefeito aqui. Leomar Duarte. Leonardo Duarte. Quais os instrumentos e ou mecanismos para coibir a segregação socioeconômica no perímetro urbano de Campo Grande, de modo que não fique a cargo dos interesses do mercado? Não está direcionado. Os instrumentos que serão utilizados no plano diretor são os instrumentos que o Fábio Aires apresentou para vocês aqui. São os instrumentos jurídicos e urbanísticos que constam lá do Estatuto das Cidades. E serão delimitadas áreas onde eles serão aplicados. Então nós temos a outorga onerosa do direito de construir, nós temos a transferência de potencial construtivo, nós temos direito de preempção, o IPTU progressivo no tempo. É isso? E os planos locais que serão potencializados com essa revisão, com esse novo texto do plano diretor. Antônio Carlos Farias. Quando os orçamentos vão ser realizados na íntegra? Posso.
dentro da forma como é realizado um orçamento, em que projeta-se qual é a receita que vai ter e faz-se a projeção também da despesa que deve ocorrer, é muito difícil para o município, primeiro, acertar na íntegra a receita que deve ser realizada. Esse ano, inclusive, o nosso secretário de Finanças, o Pedro Neto, tem conversado com vários segmentos, tanto da sociedade como internamente na prefeitura, demonstrando que a previsão orçamentária feita para o ano de 2017 não vai sequer ser conseguida atingida. Não vai ser possível chegar ao valor projetado para 2017, face aos vários problemas econômicos que têm ocorrido. Então, o orçamento conseguirá ser realizado na sua íntegra quando a gente primeiro conseguir que isso seja realizado. Então, que pare de ser uma peça de ficção científica e que passe a ser uma peça real. E quanto mais houver, e para o mês que vem me parece que não é só o orçamento, nós temos o plano plurianual que vai ser realizado, e aí vem a lei de diretrizes orçamentárias, e aí vem também o plano, por último, o orçamento anual do município. Isso tudo está também estabelecido no plano diretor através da melhoria da nossa gestão democrática, tá? E a participação efetiva dos conselhos regionais, setoriais e de toda a população representada nos conselhos, para que o orçamento elaborado seja o mais real possível. E aí, no meu entendimento, resta ao controle social das ações do município uma participação mais efetiva nessa realização orçamentária. Eu acho que quando nós estivermos educados suficientemente para isso, é que vai conseguir fazer com que essa peça seja realmente executada. Eu falo agora essa tréplica pelo motivo da comunidade ficar compromissada. Tréplica, eu não sei o que é, mas eu sou muito rebelde, e essa minha rebeldia é em prol de um sucesso, é em prol de uma melhoria para a nossa cidade, porque a minha caneta já secou de fazer ofício, como do Gileno e outros mais representantes da comunidade, que são líderes. E nós não estamos aqui para poder chegar e dizer para a comunidade: não, foi cortado, o vereador tirou, o vereador não participou. Olha, é difícil até a gente chegar e fazer um papel de ajudar a cidade nesse sentido, sabe? Eu vou até me despedir aqui, porque o companheiro aqui já vai cortar o meu microfone antes mesmo que a comissão já corte isso daí, tá? Marta Pinho Ramos. Obrigado. Precisamos do asfalto no setor 3. Término da instalação do esgoto no setor 3, no bairro Aero Rancho. Como está, vamos dizer assim, dirigida a uma pessoa e não é uma questão do que nós estamos discutindo, eu vou passar para outra pergunta. Rui Watanabe. Direito de preempção. Ramal ferroviário desativado que corta o bairro Cristo Redentor. Eu entendi, a proposta do senhor, a sugestão do senhor é de incluir um ramal ferroviário que corta o bairro Cristo Redentor como uma área passível de direito de preempção. É isso? É isso? Ok. Muito obrigada, seu Milton. Não. Seu Rui Watanabe. Muito obrigada.
Gilson do Marco Roberto. Por que macrozoneamente somente membros da prefeitura? Porque quando nós iniciamos esta gestão, nós entendemos que nós precisávamos primeiro fazer uma análise técnica a respeito do que nós estávamos recebendo e, a partir do momento em que a Urbitec concluísse o seu trabalho e nos entregasse, nós pudéssemos então iniciar uma nova fase de discussão dentro da linha de entendimento técnico que nós temos. É isso. Nelson, Conselho do Segredo. Gostaria de saber se as áreas verdes da prefeitura, se não forem limpas ou edificadas, serão desapropriadas. Como não está dirigido e não faz parte do tema que nós estamos tratando, por favor. Acho que faz parte sim, porque se eu tenho um terreno e não está edificado, eu vou ter 2% de IPTU, 4% e assim gradativamente. A prefeitura tem área mais de 20 anos, um mato, não é feito nada, é tacado fogo, é jogado lixo e ninguém faz nada e nem pode multar a prefeitura porque é a área dela. Ok, está melhor explicado. No meu entendimento, se vocês permitirem, eu mesmo respondo. A área é pública e quando a gente coloca o imposto progressivo que está sendo proposto para efeito de discussão, é sobre uma área privada dentro de um vazio urbano que se deseja que seja adensada. A área pública, no meu entendimento, tem que ser limpa, tem que ser conservada, tem que ser evitada, inclusive, de ser invadida. Tá? E isso é um outro trabalho que concerne à prefeitura fazê-lo realizado. Tá? Mas não faz, né? Ariovaldo de Oliveira. Por que retiraram as principais propostas da participação popular? Obrigado pela pergunta, Ariovaldo. Prazer estar novamente. Discutimos várias vezes, né? Durante o processo do plano diretor, em várias audiências, oficinas. Na verdade, não foi retirado, né? Foi simplificada a participação dos conselhos comunitários, conselhos populares, mas ele continua no texto da minuta de lei. Não se preocupe que não foi em nenhum momento retirado do texto a participação popular. Veja assim, quando vou citar nome, senão depois, entendeu? Que eu vejo assim, um CMDU, à direita eu vejo o setor imobiliário, do outro lado eu vejo o poder público, o executivo, que nem foi direcionado aí. E única e exclusivamente excluiu, sim, os conselhos regionais, que nós fomos discutindo em cada região, nas 7 regiões. Isso que fique bem claro, foi excluído, nada de técnico, de se fazer o macro-zonamento da população, ela é contrário de tudo que está sendo aí. Não foram diminuídos, foram tirados, sim. Geralda Fátima Espíndola Rafael. Sim. Na primeira minuta apresentada e discutida pelo grupo técnico, constava uma planilha de prazos fundamental para a integração entre o plano diretor e as políticas, planos e projetos sociais. Nesta nova minuta, não mais consta essa planilha de prazos. Por que ocorreu esta mudança? Quem decidiu isso? Essa planilha ela faz parte agora dos cenários Campo Grande 2045. Então ela continua a mesma planilha,
ela só está dentro do estudo de cenário 2045. Não se preocupe que todos os planos, né, os planos setoriais, plano de mobilidade, resíduos sólidos, eles estão lá previstos, só que estão saíram de dentro da minuta e estão no cenário. Se eu pronunciar errado o nome, me desculpe, mas o que eu estou entendendo aqui é David Deidin. Estou correto? Por que as conferências só podem ser convocadas pelo Poder Executivo? Porque nós temos uma lei complementar 94, que é o plano diretor que está vigindo, que diz que é responsabilidade do poder público municipal trabalhar na revisão do plano diretor. E que nós temos que convocar as audiências públicas. Está lá no Sistema Municipal de Planejamento, né? O Estatuto da Cidade também faz menção a isso, né? Que as audiências públicas serão convocadas pelo poder público municipal, no caso dos municípios, pelo poder público estadual, no caso dos estados, e pelo poder público federal, no caso da União. E lá diz, inclusive, como é que nós devemos proceder para realizar as conferências públicas, e as audiências públicas também, e as reuniões públicas também. Tá ok? Liliana Simeonato. Por que no P4 consta os nomes dos conselheiros regionais no grupo de trabalho, GT, e no P5 não consta? Porque até o P4 estava se utilizando uma metodologia de trabalho. E no P5 nós revimos e readequamos a metodologia de trabalho. E por isso, no último slide, nós fizemos um agradecimento especial a todos os conselheiros regionais, ao IAB, à OAB, ao CREA, ao CAL, à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ao CDB, que trabalharam durante o ano de 2016, no qual nós não estávamos aqui. Nós estamos concluindo um trabalho. A partir da semana que vem, nós vamos iniciar uma outra etapa, que é uma etapa de trabalho interno somado ao trabalho de comunicação e de discussão com toda a sociedade civil organizada, inclusive com os conselhos regionais e conselhos setoriais. Cláudio Ferreira, Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa. Quem decidiu pela retirada dos mais de 150 artigos da minuta analisada ano passado? Na primeira reunião que nós tivemos no CMDU nesse ano, nós colocamos claramente para todas as entidades, né, os representantes das entidades que compõem o CMDU, e ali nós temos representado a sociedade civil organizada, o setor, o poder governamental, o setor da construção, os conselhos regionais. O prefeito Marquinhos Trade abriu essa sessão e nós explicamos que uma lei tão complexa quanto uma lei complementar, que precisa de um quórum qualificado, que precisa de um rito que é completamente diferente na Câmara Municipal, e que tinha alguns temas que poderiam ser tratados em leis ordinárias, ou em decretos, ou em resoluções, ou em portarias,
que deveriam ser retirados dali para serem tratados oportunamente. Naquele momento, todos concordaram. E nós, então, trabalhamos junto à empresa contratada, a Urbitec, na reorganização do produto 5, que é o último produto que está sendo entregue pela Urbitec hoje. Ficou dito também nesta primeira sessão do CMDU que seriam realizadas tantas audiências públicas quantas fossem necessárias para que nós pudéssemos chegar a bom termo no atendimento das necessidades que a cidade exige e que as pessoas que vivem nela também exigem. José Leopoldo Maciel. Índice 1. Macrozoneamento 4. Igualdade para todos. Eu acho que a gente poderia complementar a sua pergunta, por favor. Tem muitos bairros que precisam ser feitos, entendeu? E nós vamos começar. O 4 não. Tem que fazer a continuação dos bairros que estão todos atrasados. Não tem asfalto, não tem esgoto. Então, eu estou sugerindo isso aí, entendeu? Eu não estou conseguindo identificar o primeiro nome de uma pessoa que é Lira, o segundo nome. Fagner. Gostaria de protocolar as contribuições dos conselhos regionais. Boa noite a todos presentes. Meu nome é Fagner e estou representando os conselhos regionais junto com o Ariovaldo até o ano passado, o grupo técnico do plano diretor. Então a gente participou de todas as reuniões, sem nenhuma exceção, de todas as oficinas, de todas as regiões, escutamos todos os conselhos regionais que foram a participação mais próxima da população como um todo. Fora os conselhos regionais, foi um pouco mais restrito a categorias específicas. E tem muita contribuição nossa, principalmente no produto 3. E a cada vez que a gente recebe uma minuta, um produto novo, a gente reúne os conselhos, conversa, se organiza, discute e propõe, traz as contribuições. Nada no sentido de constranger a prefeitura e tudo mais. É fazer o nosso papel, até lembrando que hoje é o dia do líder comunitário, parabenizar os conselheiros que estão aqui. E esse trabalho voluntário que a gente faz, não troco de nada, não ganha nada para isso. E são vários anos de dedicação, né? Então, mais uma vez, tem essa oportunidade de estar sendo revisado o plano diretor. E a gente queria protocolar por escrito as nossas contribuições, porque nós vimos que as regras eram um pouco restritas, para todo mundo participar, o tempo era curto, para a gente não ter que falar tanto. A gente gostaria que fosse registrado em ata nossa contribuição para ficar como um documento parte dessa audiência pública do plano diretor. Obrigado pela atenção e obrigado aos conselheiros pelos presentes. Bom, nós temos duas perguntas aqui que não foram identificadas pela pessoa que as fez. As duas são suas? Então, primeira para a Berenice. Porque não existe curso para capacitação dos conselheiros regionais, pois sempre solicitamos. Quero saber o porquê de votar em um plano pronto, sendo que o mesmo não é cumprido nas primeiras prioridades de votação do Conselho. Primeira pergunta eu não vou responder porque não faz parte do tema aqui da nossa audiência pública. Vamos tratar disso em outro momento. Por que votar? O plano não está pronto. O plano não está pronto. Isso é muito importante que fique claro e registrado em ata. E pelo que eu sei, está sendo filmado também. Então registra no filme.
a revisão do plano diretor de Campo Grande não está pronta. Eu quero que vocês entendam também uma coisa. Quando nós assumimos a Planurb aqui no dia 1º de janeiro de 2017, nós fomos procurar o contrato de contratação da Urbitec. E fomos ler o termo de referência da contratação, da licitação e da contratação da empresa. E lá não existe a previsão de um grupo técnico como que estava formado até 31 de dezembro de 2016. A previsão do grupo técnico que está colocado no termo de referência é de grupo técnico da prefeitura. O que eu estou fazendo como diretora-presidente da Agência Municipal de Planejamento Urbano de Campo Grande é cumprindo com o que está disposto no contrato formalizado entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano e a Urbitec. Então, o plano diretor não está pronto. Nós provavelmente vamos levar mais de 5 a 6 meses para terminá-lo e depois para entregar para o prefeito junto com o parecer do CMDU para depois ser encaminhado à Câmara de Vereadores. Ok? Então, nós estamos começando uma segunda fase de trabalho. Se você me permite, deixa eu fazer a segunda pergunta sua e você fala de uma vez só, por favor. Por que retiram o capítulo do desenvolvimento rural que foi discutido e aprovado pelo Grupo Técnico 2016? Quem decidiu isso? Eu não vou repetir a minha resposta, é a mesma. É a mesma, tá? É pelos mesmos motivos que nós fizemos todo esse rearranjo na minuta do projeto de lei. No regulamento que eu li no início, ficou combinado, estabelecido, que a regra era, você faria a pergunta e diria para quem você estava dirigindo a pergunta. Aquelas perguntas que ninguém direcionou, nós estamos aqui dividindo as respostas. Tudo bem, Berenice, sabe por que eu disse assim que estava pronto? Eu não sei se vai ser nessa gestão assim também. Se não for, me desculpe, mas é que no orçamento de 2014, ganhou-se na região Ibiruçu, em primeiro lugar, o posto de saúde lá no Jardim Garioca, que até hoje nunca foi feito. Tá bom? Obrigada. A fase de ler as perguntas e propiciar a resposta das mesmas está finalizada. Eu encaminho para você para dar prosseguimento à nossa audiência. Para finalizar a nossa audiência, eu quero agradecer aos conselhos regionais pela contribuição recebida, está protocolada, registrada, e cada uma das perguntas aqui, cada uma das sugestões aqui recebidas, inclusive essas que o secretário José Marcos fez a leitura, que nós pudemos responder, que vocês puderam replicar, todas elas serão levadas em consideração e nós disponibilizaremos respostas a todas elas no site do plano diretor, por que está sendo acatada ou por que não está sendo acatada, e as respostas serão respostas com base técnica, né? Não serão com base na técnica e serão todas disponibilizadas. Eu agradeço a presença de todos. Nós iniciaremos então, tão logo a gente tenha concluído o trabalho interno, as sessões de audiências públicas, reuniões públicas em todas as regiões urbanas.
Muito obrigada pela atenção dos senhores, das senhoras. E lembrando que amanhã nós temos um compromisso lá no Instituto Mirim para tratar do planejamento plurianual e da lei de orçamento para 2018. Muito obrigada.